Flor? Quanto tempo, né? Sabe o que é? Vim falar pra você, pegar pra você o evangelho. Entendeu? Você sabe o que é o evangelho? Não. Evangelho é boa notícia. Ai, graças a Deus, eu tava doida por uma boa notícia. Ah, eu posso entrar com o sol? Pode. Tá muito quente, entendeu? Pode entrar. O sol tá muito quente, menina, porque eu sou missionária, entendeu? Mas assim, missionária assim, não é de nenhum país, nem de nenhum estado, eu sou daqui de pertinho, vizinha, entendeu? Aí assim, primeiro assim, eu tento pregar lá em casa assim para os pessoal, mas ninguém quer saber, entendeu? Aí eu tenho que andar assim na vizinhança, tenho que andar na casa de um, de outro, assim, porque eu preciso da boa notícia, entendeu? Eu posso entrar um cadinho? Pode vir. Então, tá bom, obrigado, menina. Eu vou ler pra você rapidinho. Você já viu falar sobre o Salmo 91? Porque você sabe que as pessoas têm mania, né? De ficar assim com a Bíblia aberta, entendeu? Fica a Bíblia aberta assim no Salmo 23, Salmo 91, porque pensa que a Bíblia fala sozinha, entendeu? Presta atenção. Aí, é isso que eu quero falar para você, entendeu? Presta atenção, vou explicar para você que Bíblia sozinha não fala, menina. A gente tem que estudar para poder interpretar, poder ser esse missionário igual eu. Entendeu? Presta atenção, hein? Ok? Agora vai o racha, Flor. Ô Luiz, presta atenção, hein? Então nós vamos começar a falar aqui através do livro de Gênesis, né? Porque Gênesis quer dizer o seguinte, né? Origem, né? A palavra Gênesis quer dizer origem, princípio ou começo. Esse livro conta de que forma, né? De que forma tudo que existe começou. E como que surgiram o quê? Os animais, os seres humanos, né? O pecado e o sofrimento, né? E tudo mais, né? Então, na Bíblia hebraica, seu nome é o quê? Bereshit, derivado do primeiro versículo, no princípio, entendeu? Então, pode falar a Torá, entendeu? Mas não importa, o que nós importa agora é entender assim devagar. Chega de brincadeira, chega de deixar a Bíblia aberta aí no Salmo 23, 91 e achar que isso está falando alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo nada, menino, presta atenção, hein? Ó, Bíblia aberta não fala, assim como paletó também, gravata não fala, entendeu? O que vale é a gente pesquisar para ter conhecimento, entendeu? Conhecimento de Deus, de toda a origem, entendeu? Do início, começo e fim, entendeu? Então preste atenção, nosso texto hoje fica em Gênesis 2, versículo de 1 a 4, né? Porque é o projeto da criação e governo, né? Então vamos estar lendo no versículo 1, traz para nós falando sobre o exército, né? Qual exército nós vamos estar esmiuçando, né? Os exércitos são os anjos do que? Predestinados para este projeto, né? Então, lembre-se, Gênesis 2, no versículo 1, está escrito, né? Fala sobre o exército. E que exército é esse? Os anjos predestinados para este projeto. Mas que projeto, irmã, que está falando? Aí tu vai lá em Hebreus, né, 1, versículo 14, tá bom? Então foi com carinho, né, que assim fomos fazendo assim um estudo para estar compartilhando, né? Então, ó, já vai dando like aí, entendeu? Ó, presta atenção, hein? E vamos juntos nessa. Vamos juntos nessa, crescer na graça e no conhecimento, passar, né, desta transição, passar para outra margem, né, do entendimento, da lucidez. Agora, nós não conhecemos a Deus só de ouvir falar, só de ouvir pregações, mas não. Conhecemos o quê? Conhecemos de verdade, né, de verdade em verdade, pela verdade, né? Então, é assim, é de glória em glória. Vem comigo. Então, vem comigo, Gênesis 2, no versículo 1 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, vai acompanhando. Então, assim os céus, né? Tá falando do quê? Da galáxia toda, de um todo, né?
fala os céus, né? E a terra, né? As rochas e todo o seu exército, já fala do exército. Então aqui não está falando ainda dos seres humanos, está falando de todo o seu exército foram acabados. Qual foi esse exército? Esse exército, então, é o quê? É os anjos predestinados para este projeto. Então, ali está começando um projeto, né? Aí eu já falei, vocês vão lá em Hebreus 1, versículo 14, que está falando ali de todos que foram criados para este projeto. Mas, preste atenção, então vamos a Hebreus para a gente concluir esse raciocínio. Preste atenção, vamos estar falando o quê? Desse exército que foi criado, né? Antes de fazer o ser humano, chamado de humano. Entendeu? Esse exército, por isso que está escrito em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que tudo foi feito por Deus. Deus é singular. Mas por que Gênesis 1, 26 é plural? Façamos. Então vai entendendo, vai completando esta lucidez. Então vamos a Hebreus, capítulo 1, no versículo 3 diz assim, no 2. Então, que aqui estava falando, a partir do versículo 1, está falando assim, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós não somos nós desse tempo aqui, nós está falando daquele tempo do apóstolo Paulo, né? Do tempo que Jesus, o Messias, já tinha vindo e ido. Então, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, né? Então falou, o verbo falou, porque Jesus já era Jesus Cristo. Isso foi depois da cruz, essa linguagem, né? Aí 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? Então, por quem constituiu o herdeiro, quem ele está falando desse herdeiro? Esse herdeiro foi o que? Jesus Cristo, né? Por quem foi constituído o herdeiro de tudo, né? Herdeiro de tudo, por quem fez também o que? O mundo, não é verdade? Então, a gente lê lá em João 17, né? Que ele fala, santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. Ele agradece a Deus ali, né? Por todos que deu a ele até fala, né? E esses estão no mundo, mas não são do mundo, como também eu não sou. Então, vai entendendo que exército é esse, né? Então, versículo 3. Esse que é o herdeiro, que é o Jesus Cristo, né? O 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, está falando, quer dizer, ali os hebreus, né, que viveu no pacto da lei, né, da condenação, né, aquele pacto que falou lá em Deuteronômio 28, né, de condenação. Então, eles que viveu naquele pacto, depois da cruz, então é esta linguagem, eles, né, que viveu. Nós não vivemos no pacto da lei, do pecado, né? Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo. E nós já nascemos no reino espiritual, reino de Deus, no reino de Cristo. Não é verdade? Então preste atenção. A gente tem que estar sempre entendendo, né, a palavra, o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Então tenha sempre isso na sua cabeça para que venha aprender de verdade. Entendeu? Não só de ouvir falar. Então preste atenção. Então, e feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse assentou-se é uma metáfora, né? Assentou-se porque quer dizer, ele está no mesmo poder do Pai, né? Aquele que foi enviado, né? Ele ali na terra, quando ele veio ali como Jesus Cristo, como Filho de Deus, né? Então, ele estava com o mesmo poder, né? Foi-lhe dado. Por isso que ele foi o quê? Herdeiro desse poder. Somente ele, entendeu? Preste atenção. 4. Feito tanto mais excelente do que o quê? Do que os anjos. Então, aquele anjo que estava sendo filho de Deus, ele foi o que? Mais excelente, né? Porque ele era o herdeiro. Então, preste atenção.
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Entendeu? Estamos falando que daquele exército, mas teve daqueles exércitos que se destacou, que é esse que nós estamos falando, né? Esse resiliente que estava lá em Jesus de Nazaré, esse mesmo resiliente estava lá em Ezequiel, né? Que ele recebeu a incumbência para aquele povo de Israel, quando ele era Ezequiel. Presta atenção. Então, 5. Porque a qual... Aí, olha, preste atenção, gente, é fácil de entender. Aí vem escrito assim, Hebreus 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos... Então, estou falando que ele recebeu, né, essa excelência de poder, né? Porque ele foi escolhido, né, para ser o quê? Ser gerado como filho, ser gerado como o herdeiro. O herdeiro que desse poder, né? Até hoje não se fala nele, né? Não falamos em nome dele. Então é isso, ele herdou. Então é isso, ó. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, preste atenção nesse detalhe, e outra vez, né? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Porque aqui está falando de quando ele veio ser Jesus de Nazaré, né? Então ele veio ali para proclamar, né? Ele veio no Jesus de Nazaré para proclamar, né? Esta libertação, proclamar, né? Esta lucidez, proclamar, né? A derrubada das trevas para resplandecer a luz, não é verdade? Ó, Colossenses 1, 13 e 14, né? Então, presta bem atenção. Tirar, né, a criação da condenação para trazer para o reino do seu amor, para abençoar, né? Para abençoar. Então, nós temos que prestar atenção no que está escrito. Versículo 5, vou ler de novo. Porque a qual dos anjos disse jamais tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, então aquele que se tornou filho de Deus, ele foi gerado como filho, mas diz aqui, ó, e outra vez, porque ele sempre foi o filho escolhido, ele sempre foi aquele anjo escolhido, né, à frente da batalha, entendeu? Nesta dimensão, nessa área aqui que se encontra a terra, né? Então ele foi escolhido, né, nessa plenitude aqui dos tempos, né? Para estar aqui. Então, e outra vez eu lhe serei, outra vez, porque houve o quê? Outras manifestações, né? Mas não foi como filho, né? Foi desta vez que ele veio o mesmo anjo, mas aí sim foi gerado como filho. Aquele que era o esperado, né? Que era a profecia e esperava que o Messias, né? Que já falava que o menino iria nascer, né? Então, e preste atenção, então falava-se sobre o Messias e o Messias veio, e até hoje estão esperando, então esperando, vai voltar, entendeu? Porque uma hora não acreditou que ele era, né? E outra hora acha que ele veio e vai voltar, entendeu? Preste atenção, voltar de onde, né? Então Maria e José já não existe mais, não é verdade? Então ele já veio, já foi o Cordeiro Santo, nós já falamos sobre isso, não é verdade? Ele não vai ser o Cordeiro de novo. Ele não vai dar o sangue de novo, porque ele, como filho do homem, ele já veio, né? Porque ele veio ali para Israel, e a Israel tinha esse costume de falar filho do homem, né? Isso é costume o quê? Dos judeus, judeu, hebreu, tudo Israel, tudo é a mesma coisa, né? Então, era costume. Ezequiel 2, né? Quando você fala, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu sempre lembro isso para entender que filho do homem não está se falando só do Jesus de Nazaré, não. Ele falava dele também que ele era judeu, né? Então, filho do homem era uma expressão que se falava, né, entre ali os judeus. Presta atenção, né? Agora o versículo 6 de Hebreus 1. E quando outra vez... Entenda, irmão, presta atenção, nós estamos falando do anjo que foi gerado como filho, não é isso? Aí o 6, ó, e quando outra vez, o que quer dizer outra vez, né? Se eu chegar na sua casa outra vez, é porque eu já estive lá uma outra vez, né? Não foi a primeira vez, mas outra vez, significa que não é a primeira vez.
Entendeu? Então, 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, então ele era primogênito como filho, entendeu? Mas não foi a primeira vez que ele estava o quê? Manifesto aqui na terra, né? Teve várias manifestações, você quer saber, entendeu? Que não é o caso de eu falar neste vídeo, mas para frente nós vamos estar falando sobre isso. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos, você quer um exército, né? Aí fala, e todos os outros, né, anjos de Deus o adorem, porque ele foi o escolhido, né? Todos aqueles anjos foram chamados, né? Você não já viu essa expressão? Né? Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, não é isso? Então, né, somos aqui na terra o quê? Na semelhança, né? Na semelhança deles, né? Então, exatamente isso. Então, ali, Hebreus 1,14, todos ali, né? Muitos foram escolhidos, né? Todos não, muitos foram escolhidos. Mas Hebreus 1, versículo 7, né? Aquele que foi gerado como filho, né, se destacou, né? Porque diz, quanto aos anjos diz, de que seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Vou ler de novo, 7. E quanto aos anjos, os outros, né, que faz parte do exército, né, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros, ao plural, ministros, labareda de fogo, aleluia. Então, 8, mas do filho, daquele que foi gerado como filho, diz, né, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, né? Cetro de equidade e o cetro do teu reino, aleluia. Então, 9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Entendeu? Ungiu, né? Ungiu aquele anjo que se tornou filho mais do que os outros, o restante do exército. Lembra? Nós lemos lá em Gênesis 2, versículo 1. Entendeu? Presta atenção, hein, menino? Presta atenção, muito fácil, só querer entender. Entendeu? Então, amaste mais a justiça e aborreceste a iniquidade, e por isso Deus, né, o teu Deus te ungiu, né? Aí você vai lá em Isaías 61, que está escrito, né? Ele foi, para que ele foi ungido? Está falando daqui, está falando dele, né? Lá era profecia, né? E aqui era revelação, porque o verbo já tinha se feito carne e já habitou ali com Israel, os judeus, né? Os hebreus. Entendeu? Presta atenção, ainda não tinha se concluído o dia do juízo, né? Aqui nesta linguagem. Então, mas era depois da cruz. Então, 12, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia. Entendeu? Agora, 13. E a qual, aí repete, presta atenção, gente. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, quer dizer, o mesmo patamar, assenta-te nesse poder, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Assenta-te neste poder, aleluia. E o qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Inimigo não é nenhum ser, diabo, demônio, não. Inimigos são os opositores, né? Então, a variedade de opositores, né? Esses mesmo que tira a unidade da visão e se divide em vários estatutos, em várias visões, é um opositor, né? Aquele que vai contra este projeto de Deus é um opositor. Lembra quando Jesus, né, falou com Pedro
arreda-te de mim, Satanás, quando Pedro estava lá de gracinha, ele querendo ser o bam com Jesus. Jesus falou, o projeto vem de cima, não é de baixo, né? Projeto vem de cima, não é de baixo. Então chamou o Pedro, né? E o que ele tinha feito? Ele edificou o quê? A igreja física da circuncisão, né? Pedro, mas chamou de Satanás. Satanás não é nenhum ser, né? Essa palavra Satanás significa opositor, aquele que se opõe, né? Aquele que se opõe, entendeu? Preste atenção. Então, concluindo Hebreus 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, naquele tempo que hão de herdar, no nosso tempo nós já herdamos, entendeu? Com Cristo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí, entendeu? Preste atenção. Então, Gênesis 2, versículo 1, está falando lá de um exército que se conclui, que é o mesmo exército que fala aqui em Hebreus 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Aí sim está falando das criaturas, né? Que iriam coisa. Então nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre o que? O exército de Deus, o exército que foi criado para serviço, né? E então nós vamos estar mais para frente entendendo a palavra, entendeu? Preste atenção, menina. Então, até o próximo vídeo, porque vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos estar entendendo, né, Gênesis 1, 26, 27, quando fala o quê? Façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, né? Então, vamos entender que esse exército, qual é a participação desse exército, né? Vamos estar entendendo porque foi falado, né? Então, façamos. Então, quem falou façamos, o porquê falou, né? Então, nós vamos estar entendendo que quem falou façamos foi os 7 Espírito de Deus. Presta atenção, hein? Fica curioso aí em saber quem são esses 7 Espíritos de Deus. Tá bom? Pai seja convosco. Beijo. Obrigado, Flor. Obrigado. Ô, Luísa, fala pra Flor e Flor fala pra Luísa, entendeu? Que eu vim trazer boas novas, entendeu? Porque a gente tem que evangelizar, meditar, pesquisar, a gente tem que fazer tudo assim, porque nós somos missionários, né? Então, assim, eu não vim, sabe, Flor, confundir, entendeu? Eu não vim esclarecer, que a gente tem que estudar e trazer a palavra pra gente, assim, ficar esclarecida das coisas, entendeu? Eu espero que você tenha gostado das boas notícias que eu te dei, tá bom? Eu gostei muito. Porque gostou mesmo? Gostei. Porque, então você faz o seguinte, Flor, compartilha, Flor, com outras florzinhas. Vou compartilhar, porque boas notícias aí é sempre bem-vinda. Entendeu? Olha, não esquece, é muito importante você comentar, entendeu? Assim, porque vai pro YouTube, entendeu? Pro canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Entendeu essa situação? Vou compartilhar com todas as minhas amigas. Ah, que bom! Com seus grupos, com suas amiguinhas, vizinhas, todo mundo com você, parente, entendeu? Todo mundo. A gente tem que perturbar, entendeu? Com a palavra a gente tem que perturbar, que falou assim, lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, falou assim, ó, prega a palavra, entendeu? Quer queira, quer não. E você tem que cabalmente fazer assim, o seu ministério fluir. E a gente é isso que a gente está fazendo, né, Flor? Quero, não quero, a gente está indo lá, tá bom? Então você não esqueça, tá bom? Olha a ordem, hein? Se inscreva, se já se inscreveu, compartilha com outro para se inscrever. Compartilha, entendeu? Presta atenção, comente, entendeu? Mas o mais importante é comentar, é se inscrever, é compartilhar. Ô, Flor, a primeira coisa que tu faz quando começa a fazer o vídeo para nos ajudar, para nós todo mundo crescer na graça e no conhecimento assim de tudinho, entendeu? Da boa notícia, ó, dá o like, não custa nada, dá o like, entendeu? E vai ensinando para os outros, ó, começou a ver o vídeo, dá o like e tudo já deu certo, tá? Tchau, Flor! Tchau, Flor, fica com Deus. Se inscreva. Nunca pare de lutar. Nunca pare de sonhar. Se inscreva.
Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva.